pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do Wealth Planning Connection. Eu sou o Gabriel Campoy, sócio da XP e membro do time de Wealth Planning da XP Private Bank. E hoje com 3 convidados super especiais aqui, Camila Galvão, Fernando Colucci, Aline Kawashita, sócios do Machado Meyer Advogados. Gostaria já de agradecer bastante a presença de vocês. É um super prazer ter vocês aqui no Connection para falar com os nossos clientes aqui da XP. E estou hoje com a presença do Paulo Godinho, nosso advogado também do time de Wealth Planning, para falar de reforma tributária, né? Vamos falar um pouquinho sobre a reforma do consumo, que avançou bastante. Temos aí uma nova lei para tratar da tributação de serviços e vendas em geral, de operações feitas no Brasil, e principalmente com o foco para o nosso mundo aqui de pessoas físicas e como que isso pode impactar, aliás, vai impactar o planejamento patrimonial das pessoas físicas. Mais uma vez, super obrigado pela presença de vocês. Colucci, já vou te passar a bola aqui para você contar um pouquinho para a gente o que aconteceu de 2024 para 2025, aí essa discussão toda de reforma tributária. Saímos de um modelo mais complexo para algo talvez mais simples, não sei se isso é verdade, vamos descobrir na prática, né? Mas acho que é um conceito de simplificação, né? Acho que a proposta foi tentar consolidar alguns tributos no que a gente conhece aí como IVA, né? O Imposto Único, mas queria te ouvir já também agradecendo pela presença. Obrigado, agradecer aqui o convite, é um prazer falar com vocês, com o público aí da XP. De fato, a gente está passando por grandes mudanças, né? Começou lá em 23, então, na verdade, toda a tramitação e discussão muito antes disso, mas em 23 a gente teve lá a aprovação, uma alteração na Constituição, criando ali todo o arcabouço para a gente ter essa reforma tributária do consumo. O ano passado, então, a gente teve a aprovação dessa lei complementar que vai trazer todas as regras principais aí para esses 2 novos tributos. E aí, como você falou, o grande objetivo é, de fato, a simplificação. Então, a gente acaba tendo a substituição de 5 tributos, que é o IPI, o ICMS, o PIS, COFINS e o ISS, por outros 2, que é o IBS e a CBS, mas que, na verdade, eles são idênticos, é uma nomenclatura ali para fins mais financeiros, de alocação de recursos. Então, é como se a gente estivesse trocando 5 por 1. Então, a gente acha que vai, de fato, ter essa simplificação, mas até chegar a essa simplificação a gente vai passar por momentos meio turbulentos. Como a gente está passando agora inicialmente para aprender, para entender quais são esses impactos que você mencionou, que de fato vão acontecer e as pessoas precisam estar atentas e tentar se antecipar a esses impactos. E depois um momento de transição em que a gente vai acabar tendo esses 2 regimes, né? Então eu diria que é simplificação de um lado, e acho que um outro elemento que ele acaba sendo bem importante, talvez a gente vá tocar alguns pontos em que ele seja relevante aqui, que é a ausência de benefícios fiscais, né? Então todo mundo ali sujeito aos mesmos regimes sem aqueles benefícios que tanto a gente sabe que existem hoje. Então acho que é esse o panorama que a gente tem hoje. Boa. Pegar esse gancho aqui que você comentou sobre a questão da transição, como que vai funcionar essa transição? No ano que vem a gente já deve se preocupar com relação a esses dois novos tributos. O IBS vai surgir no mesmo momento do CBS. Como que vai funcionar essa questão da transição? Se vocês puderem explicar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. Sim, claro. Bom, a transição, acho que uma coisa que é interessante ter em mente para a transição é que, como o Colucci falou, você tem a substituição desses 5 tributos por 2, que na verdade é 2 tributos idênticos, e essa substituição é assim, você tem no lugar dos federais, que são PIS, COFINS e IPI, você vai ter a CBS. E no lugar do estadual e municipal, você vai ter o IBS. Então, a CBS vai ser federal e o IBS vai ser repartido, ele vai ter uma alíquota estadual e uma alíquota municipal. E a transição vai funcionar um pouco também de acordo com isso, sabendo que, assim, você tem uma transição mais simples, o federal é mais simples, né, porque é um único ente que arrecada, e também no estadual e municipal você teve uma mudança ali do eixo de produção para consumo, então é uma revolução mesmo no estadual e no municipal. Então a transição vai começar
com a CBS. Então, já em 26, e está bem em cima, de fato, em 26 a ideia é ter uma alíquota teste da CBS e até do IBS também mais concentrado. Então, uma alíquota teste de 0,9 da CBS, 0,1 do IBS, mas vai ser tudo compensável com PIS e COFINS. Aí, em 27 e 28, já acaba o IPI e o PIS e COFINS e é instituída a CBS. Então, 27 e 28 a gente vai estar já numa mudança Modelo bem novo. relevante, e aí tem uma alíquota teste do IBS. E ali, de 29, até 32, o que vai acontecer é que aí a gente já vai ter instituída a CBS, aí vai começar uma instituição gradual do IBS, acompanhada de uma extinção gradual também, na mesma medida, do ICMS e do ISS. Então, você vai começar ali 29, 1/10 do que seria já o total de IBS e essa mesma redução dos tributos atuais, 30, 2/10, 31, 3/10, 32, 4/10, e aí em 33 acaba ICMS, ISS e a gente tem um novo institui sistema aqui o IBS. É uma transição longa, né? E a gente vai ter que conviver com os dois modelos por bastante tempo, né? Acho que tem um desafio aqui de compliance, de obrigações acessórias, contabilidade, apurações tributárias, bastante grande aí pela frente, né? São dois modelos que vão conviver juntos por muitos anos, né? Ainda mais que começando com uma alíquota pequena, mas na parte operacional o trabalho vai ser muito parecido. Exatamente. Você vai ter um trabalho dobrado, você vai ter... A gente está trabalhando muito ali nos modelos financeiros, então, assim, você tem hoje uma coisa que já é complexa, durante a transição, essa coisa que já é complexa e mais a complexidade do novo, e depois da transição, aí realmente, assim, a gente vê pelo tamanho do trabalho, fica... mais simples, mas até a lá, ideia é essa, né? Exatamente como você falou. E essa história de mais simples, aí eu queria ouvir uma opinião de vocês, né? A gente sai de uma regra bastante complexa com legislações municipais, no caso do ISS, né? Mais de 5 mil municípios, então mais de 5 mil legislações. As leis estaduais, no caso do ICMS e seus regulamentos todos, né? Para um modelo de alíquota única, em princípio, né? Então, uma simplificação, mas que uniformiza muitas vezes um tratamento que tinha regras totalmente diferentes para casos e casos. É natural que nesse movimento tenham ganhadores e perdedores, né? A gente está vendo aqui uma preocupação muito grande do setor de serviços, por exemplo, que tem uma expectativa de aumento de carga tributária, né? E, por outro lado, outros setores talvez tenham uma diminuição dessa carga tributária, porque a gente vai sair de um modelo com várias alíquotas diferentes para uma alíquota única. Como é que vocês enxergam isso? E aí, expectativas em relação a essa história da alíquota, né? A gente viu vários jornais publicando que o IVA mais caro do mundo seria o IVA brasileiro. É isso mesmo? Ainda, como é que está essa expectativa aqui para a definição da alíquota? Acho que vale pontuar exatamente isso que a gente acabou falando dos tributos, não falou da alíquota, né? Então a transição toda começa já o ano que vem, em 26, mas hoje a gente ainda não sabe qual efetivamente vai ser essa alíquota, né? O que se estima aí é que ela fique em torno dos 28%. E, de fato, quando a gente fala de simplificação, acho que esse é um ponto importante. É simplificação do sistema como um todo, né? Então, como você falou, hoje a gente tem quase 6 mil legislações do ISS, 27 do ICMS, cada um regulando ali de um jeito. Então, quando eu trago isso e troco todos esses tributos por dois, que tem uma base única de regulamentação, obviamente isso é uma simplificação. Mas, por outro lado, quando eu vou olhar, às vezes, casos específicos, talvez eu acabe concluindo que naquela situação, na verdade, eu trouxe uma complexidade a mais e não a simplificação que a gente está falando aqui. A gente vai falar daqui a pouco das holdings imobiliárias e acho que é um exemplo perfeito para isso, né? Hoje,
Se eu tenho uma holding imobiliária no lucro presumido, é muito simples eu apurar o tributo, porque eu só vou olhar ali o lado da minha receita, aplico as alíquotas e pronto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de como isso ficaria no novo sistema, e a percepção é que eu acabo trazendo mais complexidade. Então, alguns, como você falou, vão ganhar, outros vão perder, mas o objetivo é de que, como um todo, você tenha essa simplificação. Em relação à carga tributária, é a mesma coisa, né? Mesmo nas holdings imobiliárias, a gente não consegue cravar simplesmente olhando as alíquotas se alguém hoje vai ter um impacto maior ou menor no novo sistema, né? Então, acho que ele acaba trazendo essa necessidade de fazer uma análise sempre caso a caso, no mínimo setor a setor, né? Sempre caso a caso, e acho que o que é interessante notar também é que, assim, em relação ao aumento da carga, se você comparar hoje com uma atividade que tem ICMS, eventualmente tem IPI, tem PIS e COFINS, uma carga de 18 de ICMS, só que por dentro, mais o PIS e COFINS já bate os 28. Então, eventualmente, para esse cara não vai ter um aumento de carga. E agora ele tem uma possibilidade maior de acreditamento. Ele tem uma Mais possibilidade ampla, né? maior de Mais ampla. acreditamento. Mas você tem algumas atividades, como, por exemplo, a locação, os arrendamentos, que não pagam hoje ICMS e ISS. E vão passar a pagar o IBS. Então, ali você vai ter um aumento de carga. Agora, se esse aumento de carga ele vai, de fato, virar custo e aumentar os preços finais, também depende um pouco de onde está aquilo. Porque tudo que está no meio da cadeia, que é uma operação, vamos dizer, um B2B, ele vai, não deve ser, a rigor, um aumento de custo, porque ele vai gerar direito a crédito. Onde que você vai ter aumento de carga efetiva é no B2C. Na ponta final da cadeia. Na ponta final da cadeia, e ali essa ponta final da cadeia, o jeito que a reforma tentou endereçar foi, então você pensa em serviços de educação, serviços de saúde, a própria locação eventualmente, a reforma tentou endereçar trazendo reduções para essas Os atividades. regimes diferenciados, específicos. Exatamente. Pra tentar. Não, legal, acho que já puxando o gancho aqui pro mundo agora das pessoas físicas, né? Parece mesmo que a grande preocupação aqui desse novo modelo de CBS e IBS vai ser o aluguel e a compra e venda de imóveis. A gente vê muito no trabalho de planejamento patrimonial a organização do patrimônio imobiliário dentro de veículos, como o que a gente chama aqui de holding patrimonial imobiliário. E hoje você tem uma vantagem grande, principalmente no aluguel, quando você compara com o imposto de renda da pessoa física, né? Aquele 27,5 contra 14,53, né? Na história ali do lucro presumido, que deve mudar. Então, já queria ouvir de vocês aqui qual a expectativa para a carga tributária no aluguel e também na venda de imóveis que são praticados por pessoas jurídicas aqui, no caso a holding, mas que no fim do dia é uma entidade familiar, né? Um patrimônio imobiliário de uma única família. Sim. Eu sempre começo, antes da gente falar até da questão da reforma tributária, quando eu estou discutindo com os clientes, eu sempre procuro trazer e lembrá-los de que as holdings patrimoniais imobiliárias, elas são relevantes e importantes no planejamento por outros motivos que não só o tributário, né? Então, acho que elas continuam tendo toda essa vantagem sucessória de organização da família, proteção e tudo mais. Mas, obviamente, ela tinha também esse atrativo da questão tributária. Quando a gente compara ali alguém que aluga na pessoa física, paga lá o imposto de renda 27,5%, versus hoje no lucro presumido, que eu pago 14,53% sobre o valor do aluguel. Ou alguém que vende na pessoa física, que vai pagar lá os 15 a 22,5% versus o 6,73%, uma redução muito grande. Então, é sim também um atrativo que se soma ali a todos aqueles outros elementos. E o legislador, ele, como a Camila falou, ele atento a isso, aquelas particularidades que a gente falou, ele trouxe ali regras específicas para o setor imobiliário, para esse tipo de atividade, e que acaba, então, de alguma forma, endereçando um pouco essas preocupações, né, Camila? Sim. Então, basicamente, a gente ainda não sabe a alíquota, mas ele traz uma redução de alíquota para venda em 50%, então uma
alguém que se dedique, e aí a gente vai falar um pouco, pode ser tanto a pessoa jurídica quanto às vezes uma pessoa física pode se enquadrar. Hoje eles são regimes excludentes, né? Então ou eu estou na pessoa física e pago lá o imposto de renda, ou eu estou na pessoa jurídica e pago o IRSS, o PIS e a COFINS. Agora eu posso ter uma mistura das coisas, mas para compra e venda, então ele traz uma redução de 50%, e para locação ele traz uma redução de 70% na alíquota. Então ele acaba até invertendo um pouco a lógica do que a gente tem hoje, ou seja, a redução ela é menor para quem vende, hoje a alíquota da venda é menor, e ela é maior para quem aluga, e aí justamente me parece que ele, percebendo essa questão dos créditos, ele fez essa diferenciação entre a venda e a locação. E se a gente for considerar em números aqui, né, pegando uma alíquota estimada em torno de 28%, para alocação com redução aqui de 70%, a gente ficaria ali em torno de 8%, 8 e pouco. E para venda a gente teria uma redução de 50%, então com uma alíquota em torno de 14%. Né? E a realidade é que a gente tem hoje o 365 ali normalmente quando incide numa holding no lucro presumido, que é o padrão aqui que a gente vê sendo feito. Daí eu queria pegar um gancho aqui em relação à questão que você comentou, que a pessoa física pode ser contribuinte agora com esse novo regime, com esses 2 novos tributos. Vocês podem explicar um pouco mais como que vai funcionar isso, né? Porque então a gente tinha a realidade que a pessoa física só se preocupava com o imposto de renda de 27,5%, né? Progressivo até 27,5%. E agora ela pode passar a ser contribuinte também do IBS e CBS. Será que antes disso também não é legal? Porque a gente tem, além desse redutor da alíquota, tem mais 2 redutores que vão impactar fortemente a carga, né? E em relação ao redutor da alíquota, é só importante lembrar que hoje a gente tem esses 28% como um parâmetro do que pode ser a alíquota de referência. Depois vão ser feitos cálculos ali para definir qual que vai ser a alíquota de referência. E lembrando que assim, essa alíquota vai ser a alíquota de referência, mas cada estado e cada município ainda vão poder fixar suas próprias alíquotas. A questão é que eles vão ter que fixar uma única alíquota para todas as atividades, né? Mas eles vão ter a liberdade, por exemplo, eu posso ter um IBS, um CBS, um IBS no município e em outro um IBS diferente. Exatamente, exatamente. Aí que vem a complexidade. Vai ter isso. Que compromete um pouco aquela simplificação que a gente falou no início, mas foi o jeito de endereçar o nosso pacto federativo, a independência ali de cada um dos entes. Né? Mas é um ponto importante, ou seja, a gente está sempre falando aqui os 28 como a referência a essa alíquota principal, mas no dia a dia eu vou ter que olhar ali de fato qual que é a alíquota aplicável aos casos. Né? E se eu tenho imóveis em lugares diferentes, e empresas em lugares diferentes, enfim. E aí na hora que você vai calcular, comparar a carga atual com a carga no pós-reforma, é importante lembrar que vai ter essa redução da alíquota, 70% e 50%, e vão ter outras 2 reduções. Uma que é chamada ali de redutor de ajuste, que é só para o caso de venda, para os casos de alienação de imóvel. E esse redutor, ele tem ali uma metodologia de cálculo complexa, de acordo com você já ter o imóvel no fim de 26, ou não ter ainda, ou está em construção, mas a ideia geral ali desse redutor é que você não tribute o valor cheio da venda por essa alíquota, mas atribua algum custo ali. Perfeito. Então você reduz a base com esse custo, que pode ser o valor de mercado ou o valor de compra atualizado pelo IPCA. E, então, assim, na compra e venda você vai ter a incidência dessas alíquotas ali sobre essa base de cálculo reduzida por um valor de custo que vai ser atribuído. Que é diferente do aluguel, né? No aluguel a gente vai olhar sempre a receita, né? Tenho lá um redutor pelo volume ali da locação, talvez pequeno para quem tem uma receita muito grande de aluguel, mas na venda não, né, Camila? Acho que esse ponto é importante, né? Apesar da alíquota ser maior, né? Aliás, a carga efetiva na venda ser um pouco maior, porque o redutor é menor, a base é diferente. Exatamente. Eu vou partir em princípio, né? Eu vou partir acima do meu custo do imóvel. Né? Exatamente. Você vai partir do valor de venda menos esse custo
que vai ser atribuído ali para... Esse conceito do valor agregado, exatamente. Valor agregado. Né? Exatamente. Seja, eu comprei por 1 milhão, estou vendendo por 1,5, agregou 500, então é sobre isso que vai incidir. E justamente por isso, quando eu tenho a venda, eu tenho esse custo, e por isso que a redução é menor, ou seja, a alíquota é maior. Na locação, eu praticamente não vou ter créditos, né? Eu não tenho esse redutor da base, o que eu vou poder apropriar créditos, mas eu vou ter muito menos crédito, porque simplesmente eu estou disponibilizando aquele imóvel. Então, não tenho insumos, né? Ali se tiver um custo com uma reforma da casa, alguma coisa assim, aí isso vai me dando... Se for algum contribuinte também, esse é um ponto importante, ele pode me gerar crédito, mas isso tende a ser residual ali no contexto da locação. O PLP até chegou a prever, num determinado momento, também como se fosse uma depreciação para dar um custo também para o aluguel, presumido para o aluguel, mas no fim isso não passou, não foi aprovado. Então, esse redutor, que é um redutor super importante, que vai ser muito importante para você calcular a carga na compra e venda de imóveis, ficou só para compra e venda. E aí tem um outro redutor, que é um redutor ali, é o redutor social. Que é um redutor que é um valor nominal. Então, você tem lá R$100 mil para compra e venda de imóvel. Imóvel residencial, né? Residencial exatamente. Novo. Ainda eles colocam exatamente. 30 mil para lote e R$600 para aluguel. Que ali a ideia, claro, que a também representatividade de aluguel residencial. É o foco exatamente. Pro setor. Para o residencial, e é claro que o impacto disso é tão maior quanto menor for o valor do imóvel e do aluguel. Então, é uma natureza de social mesmo. Mas são esses 3 redutores, então. A alíquota, essa atribuição do custo e o redutor social. Perfeito. Então, acho que a gente tem que ter atenção que a lógica mudou, né, que a gente estava conversando antes. A gente não vai ter mais aquele 365 cumulativo, que a gente fazia cálculo de alíquota. Agora a gente vai ter alguns fatores na hora de calcular para saber se fazer uma empresa para ter o meu aluguel ou fazer na pessoa física vai fazer sentido, né? Então, essa é a pergunta, né, que fica, né? Que vários clientes estão fazendo. E aí, a holding ainda faz sentido, né? Eu já fiz a minha, tenho que desmontar, ou estou em vias de estudar essa possibilidade, ainda faz sentido seguir nesse estudo? Como é que vocês têm se posicionado em relação a isso? Eu não comparo mais simplesmente alíquotas, como eu falei no cenário anterior, como a gente tem hoje, mas porque justamente eu tenho todos esses redutores, tenho a possibilidade de tomar crédito, ou seja, aquelas reduções que o Paulo falou, aquelas alíquotas 8 para locação, 14 para venda, elas não vão incidir cheias, não é essa a minha carga como tem hoje no presumido. Mas de qualquer forma, ainda que fossem essas alíquotas cheias, quando eu comparo com o imposto de renda, que seria a situação de ter esses negócios na pessoa física, ele ainda continua sendo mais vantajoso. Né? Se vai ser mais ou menos versus a pessoa física, vai depender dessa análise de cada caso, dos créditos, dos redutores. Mas, no geral, ainda continua assim, valendo a pena. E aí, acho que com ainda a adição que você falou agora há pouco, de que a pessoa física, ou seja, eu posso pagar o imposto de renda e ainda assim está sujeito ao IBS e a CBS em algumas situações. Né? Esse é um ponto super importante, Colucci. Acho que pouca gente está atento a isso. Né? Parece um assunto muito de pessoa jurídica, quando a gente fala de consumo, de venda, de serviço, mas a lei complementar 214 também trouxe a possibilidade da pessoa física se tornar um contribuinte da CBS e do IBS. Queria explorar um pouquinho aqui com vocês quais as hipóteses que a pessoa física, vamos esquecer holding, vamos esquecer mundo de PJ, né, se tornaria um contribuinte, porque me parece que pouca gente está atento a isso e pode ter uma surpresa aqui nesse sentido. Né? Sem dúvida, esse é um ponto super importante, até é interessante buscar um pouco histórico, porque o PLP não tinha esse critério tão claro. E os técnicos da reforma discutiam ali, falavam, bom, mas o médico que aluga o consultório não vai ter que pagar IBS, mas quem vai ter que pagar? E aí eles trouxeram um critério objetivo agora. E esse critério tem um detalhe aqui, eu estou com uma colinha aqui, que é o seguinte... para locação, a pessoa física vai ter que pagar o IBS e a CBS se ela tiver, no ano anterior, uma receita total com essas operações que exceda R$240 mil e que tenha por objeto mais de 3 imóveis distintos,
são requisitos cumulativos, e esse valor de R$240 mil vai ser atualizado pelo IPCA. Isso olhando para o ano calendário anterior. Se no próprio ano calendário a pessoa física tiver uma receita que exceda em mais de 20%, em 20% o limite de 240 mil, ela vai ter que ser contribuinte no próprio ano calendário. E para alienação de bem imóvel, alienação cessão de direito de bem imóvel, o critério é o seguinte, se ela tiver no próprio ano ou no ano calendário anterior, operações que tenham por objeto mais de 3 imóveis distintos e que estejam no patrimônio dela há menos de 5 anos, ou se ela operar, vender um imóvel que tenha sido construído por ela própria nos 5 anos anteriores à data de alienação. Legal. São 3 situações, então, se eu entendi bem aqui, Camila. Aluguel acima de R$240 mil no ano, com no mínimo mais de 3, a lei fala mais de 3, né? Eu assumir 4 aqui como a resposta. Venda também aqui com no mínimo 3, se eu não me engano, certo? 3 imóveis. Certo. Mais de 3 também. Mais de 3 também. Perfeito. Que esteja a menos de 5 anos. Que foram adquiridos a menos de 5 anos. E aqui é um ponto importante para o nosso público. Se eu receber aquele bem em herança ou em doação, conta lá desde a aquisição original. Original, uma e nova não a data. herança. Então, eu recebi uma herança este ano, não é que zerou essa conta dos 5 anos. Perfeito. Porque ele está querendo buscar e atingir já aquela realmente atividade quem tem recorrente. atividade, Se eu, de fato, vendi mais de 3 nos últimos 5 anos, excluindo os imóveis herdados aqui, ou recebidos por doação. Exato, né? E o terceiro, que é o imóvel construído, né? Sim. Que você comentou, Camila. Sim. Então, se eu construir, se eu tenho uma atividade de construção na pessoa física, aí acho que cai, né, um número, acho que mais de 2, se eu não me engano. Exatamente. Também mais de um. Então a resposta é 2. Também vira o contribuinte da CBS. Exatamente. Vai pegar muita gente de surpresa, né? Sim. E aí nas mesmas alíquotas, né, que a gente discutiu aqui, né? Mesmo alíquota tratamento. básica, o redutor de 70% para o aluguel e o redutor de 50% para compra e venda. Além, claro, do IRPF de 27,5%. Né, e além do IR sobre o ganho de capital também de 15 a 22,5%. Aí acho que a gente consegue ver bem, né, Colucci, você falou, dificilmente o modelo da holding fica mais caro do que o modelo de operar os imóveis na pessoa física, agora que a pessoa física também vai ter que pagar CBS e IBS. E foi, como a Camila falou, um aprimoramento aí na tramitação, porque a linguagem original do projeto ela era muito subjetiva, falava majoritariamente, preponderantemente imobiliária. Atividade econômica preponderante. E aí você não sabia muito bem o que era aquilo. Para o bem ou para o mal, pelo menos a gente tem uma regra objetiva agora. Dá um pouco mais de segurança. Legal. Queria fazer só uma última pergunta aqui do tema ainda dentro da holding, que é aquele regime de transição que eles criaram. Acho que a gente falou por cima, queria voltar nesse tópico. Parece que eles tentaram suavizar um pouco, né, o impacto imediato da CBS e IBS para quem está lá no lucro presumido e está acostumado a apurar o PIS e COFINS na carga de 365. Curiosamente, eles oferecem aqui uma possibilidade de manter a carga em 365 por algum período, é isso mesmo? Exatamente. Para quem já tinha contratos firmados quando da publicação da lei, que foi agora em janeiro de 25. 16 de janeiro, né? Publicação. 16 de janeiro. Perfeito. Dia 16 de janeiro, exatamente, dia 16 de janeiro. Então, a regra é uma regra de transição, né? Então, você já tinha o contrato firmado nessa data. No caso de um contrato com a finalidade não residencial, desde que sejam cumpridos certos requisitos aí, que é o registro e essa data do contrato, você pode manter a alíquota de 3,65 pelo prazo do contrato. Perfeito. E para o contrato de finalidade residencial, você pode manter pelo prazo do contrato ou até
dezembro de 28, o que acontecer primeiro. Então, aí tem um limitador para o residencial. Legal. E aí, dali em diante, vida nova, vamos para a regra geral. Regime novo. Exatamente. Legal, essa decisão é super importante também, né? Que tem que ser tomada aí, provavelmente, até o início de 26, né? Sim. Se eu vou ficar na regra geral desde já, ou se eu vou optar pelo regime de transição com a alíquota de 3,65, tem que fazer conta, né? Tem Essa que fazer resposta não é conta, óbvia, né? tem que fazer conta, tem que fazer conta, porque vai depender da alíquota efetiva da CBS, que a gente não sabe qual é ainda, né? Tinha uma estimativa ali, quando a alíquota geral estava sendo estimada em 26,5, tinha uma estimativa de 8. 8,8 de CBS e 17,7 de IBS. Perfeito. E agora não tem essa estimativa nova, mas você considerando que você vai ter uma redução de 70% da alíquota, enfim, precisa fazer conta. Boa. Legal. Bom, acho que podemos passar para o próximo tópico aqui. Paulo, você quer fazer alguma pergunta? Acho que, não sei, Aline, você quer complementar alguma coisa também aqui dos pontos que a gente trouxe? Não, acho que a gente pode... Só um ponto que eu ia comentar também é que tem que ficar bem de olho nas questões do contrato, né? Que a Camila Perfeito, comentou, os requisitos, contrato, né? Pra gente utilizar o regime de transição. Exato, o contrato ele tem que estar com firma reconhecida. Perfeito. Então tem requisitos o formais contrato de locação, não residencial, né? A comercial, você inclusive tem que registrar na Receita ou no comitê gestor, que ainda vai ser regulamentado, a gente não tem. Exato. Mas tem alguns requisitos pra gente conseguir utilizar. Exatamente. Né? Bom ponto, bem lembrado. Já passou o prazo, mas nessa época, entre a aprovação da lei e a publicação, teve muitas pessoas fazendo novos contratos, porque, como a Camila falou, em algumas situações vai até o prazo do contrato. Então, se eu tenho, ou pelo menos até mais para frente, 28. Então, às vezes eu tinha um contrato que podia se encerrar agora em 25 ou 26. Teve gente que foi lá e renegociou, fez novos contratos justamente para alongar e permitir aderir a esse regime de transição. Mas enfim, essa janela já se encerrou. Já se encerrou. Já deu uma... Legal. Bom, acho que vou puxar agora uma pauta também que fez bastante barulho ali na aprovação da lei complementar 214, que é a história dos fundos de investimento. A gente tinha uma expectativa muito grande de que os fundos não fossem ser considerados contribuintes da CBS e IBS. Tem todo um racional por trás disso, né? Não é um ente com personalidade jurídica, então muito se discute ali a legalidade até de se cobrar tributos dentro de estruturas de fundos. Existia, né, uma previsão de que os fundos não seriam considerados contribuintes e, no fim, essa previsão acabou sendo vetada. Colucci, queria te perguntar aqui, qual que é a sua expectativa em relação a isso, né? A gente viu o mercado dos fundos imobiliários, principalmente, bastante preocupado, porque são os que operam ali receitas de aluguel, compra e venda de imóveis, tudo isso que a gente já falou aqui que vai ter um impacto grande em relação a... Os fiagros também, né? Com operações com imóveis. Sim. Como é que está a expectativa aqui em relação aos fundos? Pois é, então a gente tem um artigo lá na lei complementar em que ele traz uma lista extensa até de quais são os entes que não são contribuintes do IBS e da CBS. E aí, como você falou, lá, se você for olhar, tem condomínio edilício, então esses condomínios de prédio, justamente porque não tem personalidade, consórcios de empresas, eles estão ali como não contribuintes, e você tinha ali também os fundos de investimento, e aí tinha umas regrinhas específicas para o fundo de investimento imobiliário e para os fiagros, basicamente dizendo que se são esses fundos de mercado aí pulverizados, que têm a isenção do imposto de renda, eles também não seriam contribuintes do IBS e da CBS. Isso passou no Congresso, a hora que chegou no presidente, ele vetou esses dispositivos especificamente. E qual foi a justificativa? Aquela que eu falei lá no início da conversa, de que, olha, a premissa aqui é de que a gente não pode ter benefícios tributários para ninguém, e que se eu conceder e trouxer esses fundos como não contribuintes, eu posso estar dando um benefício para esses fundos. Só que eles vetaram e ficou uma lacuna, ficou um vácuo. Se eu tinha uma regrinha que dizia, olha, estes determinados entes, os fundos, não são contribuintes, de repente eu não tenho mais essa regra,
qual que é a interpretação a contrário senso? Bom, eles são contribuintes. E aí o governo foi provocado, inclusive, né? A gente não tem outras normas, mas em entrevistas, os responsáveis ali pela Fazenda e pela reforma disseram, não, é justamente essa a justificativa, mas veja bem, fundos que negociem valores imobiliários, então compração, debênture e tal, esses não vão ser contribuintes. Perfeito. Mas dizendo que os fundos imobiliários e outros fundos, eles vão fundos ser... que têm atividades que se enquadram nas hipóteses. Se enquadram naquelas, vão ser contribuintes. Né? E aí está essa queda de braço, o prazo... porque o Congresso agora ele pode derrubar esses vetos, né? Ou seja, isso pode voltar a fazer parte da lei. Esse prazo já se passou. A gente ainda não tem nenhuma resposta do Congresso sobre isso. O que a gente lê pelos jornais e acompanha é que está um pouco essa batata quente, um empurrando para o outro. Ora o Congresso dizendo que vai derrubar esse veto, ora o governo dizendo que vai negociar para que eles mantenham os vetos, mas que vão apresentar uma outra proposta de lei complementar para esclarecer isso. Mas a minha leitura em relação aos FIIs, FIAGROS, a leitura do governo e é o que eles querem que fique no sistema, se eles se enquadrarem nessas regrinhas, então a gente estava falando das atividades imobiliárias, fundo imobiliário vai entrar na regrinha como contribuinte, independentemente da composição, se é isento ou não é isento do imposto de renda, ele vai ser contribuinte. Acho que se vier algum esclarecimento, e aí eu estou falando da visão do governo, né, vai ser na linha de que só esses fundos que negociam valores imobiliários, então ações, debêntures, enfim, que vão estar fora. Os outros porque todos eles pela vão lei, ser contribuintes. inclusive operações financeiras não se sujeitam, salvo exceções, né, da lei, ao IBS-CBS. Então esses fundos que aqui a gente vê com nossos investidores, esses de mercado, né, fundos de ações, fundos de renda fixa, não seriam contribuintes. Exato. Perfeito. E aí quando a gente discute os fundos, também teve um ponto, e aí até menos vinculado à questão dos vetos, que é a questão dos FDICs, né? Então, como eu falei, houve ali o veto em relação ao dispositivo que dizia que os fundos não são contribuintes, mas existe lá outros dispositivos que dizem que quem faz desconto de recebível será contribuinte e que, inclusive, fundos de investimento podem ser contribuintes. Mas ele esclarece e dizem que os fundos que forem considerados entidade de investimento, então tem toda uma regulamentação para definir se é ou não uma entidade de investimento, mas basicamente aqueles fundos que não tem dono, que são com gestão independente, discricionária, que cotistas, né? Assim. Eles não vão ser contribuintes. Então, um FDIC que seja mais proprietário, patrimonial, como a gente chama, ele sim vai ser contribuinte. E aí, basicamente, eu vou ter incidência sobre o spread ali, quanto que eu paguei de deságio e depois quando eu estou recebendo. Legal. Esse tema é importante também para as pessoas físicas, porque muitas famílias usam esses veículos como uma forma de planejamento sucessório, tributário, enfim, para o mercado imobiliário, para a atividade rural também, no caso dos FIAGROS. FDICs, outro exemplo, né? Acho que tem uma pergunta aqui ainda no ar de como isso vai ficar, né? Para esse mercado de fundos. Esse é um ponto que acho que a gente vai ter que acompanhar um pouco mais para ver se esse veto vai se manter ou se esse veto cai aí nas próximas semanas, né? E o FII, FIAGRO especificamente, exatamente nessas situações que eles estavam constando no projeto como não contribuintes, a gente sabe que são ferramentas importantíssimas aí de financiamento do setor imobiliário, do setor do agro, né? Então, eu tenho a isenção do imposto de renda de um lado justamente para estimular isso. A hora que eu trago essa tributação, a pergunta é, será que eu não estou desestimulando? Será que eu não estou trazendo para trás um pouco todo aquele racional? Porque ainda que eu tenha todos os créditos, enfim, o fato é que o crédito ele só diminui a base mas vai ter a tributação. Então eu estou comparando zero com alguma coisa. Então essa alguma coisa é um acréscimo ali. Sem dúvida. Legal, eu queria puxar também aqui, a gente falou de agro, né? Acho que é um outro tópico que preocupa um pouco os nossos clientes, pessoas físicas que exploram a atividade de agronegócio. E é bastante comum essa atividade ficar também na pessoa física por conta do benefício tributário que existe ali na ótica do imposto de renda. A gente tem situações onde você mantém toda a receita da atividade rural na pessoa física,
por conta lá do presumido, né, do produtor rural, que reduz bastante a carga tributária. Isso também está previsto dentro do escopo aqui da CBS e do IBS. Camila, queria te ouvir aqui quais cuidados que a gente vai ter que ter aqui para o produtor rural que pode ser considerado aí um contribuinte. Sim. Esse é um ponto bem relevante mesmo. O regime da produção rural, ele ficou em alguma medida parecido com o que você tem hoje, então tem um diferimento assim geral, uma desoneração das primeiras etapas e depois um crédito presumido ali nas últimas etapas para compensar uma acumulatividade, mas tem uma mudança importante ali em relação ao produtor rural pessoa física, que vai ser contribuinte caso ele tenha um faturamento superior a 3,6 milhões por ano. Então, isso é um ponto de atenção, de fato, né? Porque, enfim, até para você ficar no compliance ali com a atividade, né? Depois, essa tributação do produtor rural, aí você tem o regime de acordo com o tipo da produção, tem muita coisa que é desonerada, e se não for desonerada, eventualmente vai dar direito a crédito, mas é uma mudança bem relevante. E eu acho que também a mudança em relação à tributação do arrendamento de terra, que hoje hoje não paga nem ICMS nem ISS e vai estar sujeito... Na mesma lógica do aluguel. Na mesma lógica do aluguel. Com a redução aplicando de 70%. a mesma regra do aluguel. Ou seja, se eu tenho uma fazenda, né, dentro ali do meu patrimônio imobiliário e arrendo essa fazenda para alguém explorar, ou exploro eu mesmo, né, desenvolvo ali a atividade, tendo uma receita acima de 3 milhões e 600 no ano, eu virei contribuinte do CBS e da IBS. Exatamente. É mais um ingrediente para aquela comparação entre parceria rural e o arrendamento rural. Então, o produtor rural, pessoa física, agora, além de se preocupar com o imposto de renda, né, se ele ia no livro caixa ou ia na questão da apuração presumida de 20%, ele vai ter que se preocupar com o IBS e CBS se ele tiver ali um faturamento acima de 3,6 milhões. Exatamente. Então, traz mais complexidade, acho que ainda para o setor. Exatamente. Acho que para esse universo que a gente conversou aqui, talvez a lógica da simplificação não se aplique tão perfeitamente, né? Porque parece que para todos eles a gente tem um ingrediente a mais que a gente não tem hoje. Então, o recado é prestar atenção e tentar se antecipar para ver quais vão ser os impactos. Legal. Perfeito. Acho que estamos chegando no final aqui. Um ponto que eu lembrei, só para ressaltar, acho que pode surgir muitas dúvidas ainda, é a questão do aluguel, né? Voltando um pouco aqui para trás da questão da atividade imobiliária, aquele aluguel com menos de 90 dias. Né? Para quem tem a questão do Airbnb, que teve uma diferença na lei, acho que só para ressaltar por fim, acho que vocês poderiam comentar um pouco que tem uma diferença na questão de como a gente vai fazer a apuração quando eu tenho esse aluguel com menos de 90 dias? A lei complementar ela foi estruturada para endereçar diversos setores, né? Então, tem lá uma regrinha mais geral tratando de todo esse setor imobiliário que a gente falou, tem diversos outros, e tem uma outra seção ali, um capítulo, tratando dos serviços de hotelaria, e aí eles jogaram esse tipo de locação, ou seja, locações inferiores a 90 dias, para dentro desse regime de hotelaria. Então, se eu sou uma pessoa física, por exemplo, porque é muito comum, eu tenho lá alguns imóveis, tenho 4 imóveis, que eu faço locação para Airbnb, para período inferior a 90 dias, eu não vou estar naquela regra de redução dos 70% da alíquota. Eu caio na regra da hotelaria, que tem uma redução de 40%. Então, bem inferior. Bem diferente. Então, num cenário eu pago 30% da alíquota, no outro cenário eu pago 60% da alíquota. É o dobro. Então, eles trouxeram para essa lógica, até faz sentido, talvez seja muito mais próximo da hotelaria do que propriamente da locação, quando você pensa no tipo de atividade,
mas seria uma hotelaria não profissional, vamos dizer assim. Então, não me Aquela parece fazer casa da sentido praia que você aluga a diferença. Pois é. pro feriado, né? Não parece fazer sentido a diferença eu pagar, eu que alugo para Airbnb, pagar a mesma alíquota ou ter o mesmo regime de um hotel. Então, talvez eu pudesse ter uma regrinha específica dentro do setor lá, naquelas regras do imobiliário, mas acho que trazer todo mundo para esse pacote não me pareceu tão adequado, mas é sim um ponto de alerta, porque são pessoas que muitas vezes vão lá tendo esses imóveis, tem um terceiro que administra, você acaba nem se preocupando tanto com aquilo. E vai ter agora que sujeitar o E aqui, Colucci, se eu não me engano, eles não têm um volume mínimo para que você se torne contribuinte, certo? Como a gente tem os 240 mil lá no setor de locação mesmo. Aqui, essa atividade de serviço de hotelaria, em princípio, qualquer faturamento no ano estaria sujeito a essa cobrança. Porque ele te deslocou daquela regra, com todos aqueles requisitos que a gente falou, ele te joga diretamente na apuração, na tributação da hotelaria. É exatamente isso. Bom, estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Tem muitas questões aqui para a gente conversar. Certamente daria para fazer um outro episódio sobre o tópico, mas eu queria agradecer vocês. Foi super bacana trazer essa pauta e que eu acho que vai esquentar bastante ao longo de 2026. Claramente precisa fazer conta, né? Caso a caso mesmo, né? Não tem uma receita de bolo aqui. Paulo, também obrigado pela participação aqui com a gente. Em nome da XP, obrigado, foi super bacana e certamente esclareceu várias dúvidas que os nossos clientes aqui têm nos trazido. Espero contar com vocês aqui agora para as reuniões aí, para os eventos, para a gente poder endereçar caso a caso aí a situação dos nossos clientes. Nós que agradecemos. Prazer. E a gente já deixa o gancho para a próxima, porque a gente tem aquele projeto de lei que vai tratar do ITCMD, né? Perfeito. Então, esse também vai dar muita conversa. Isso aí. É a segunda fase aí é o ponto 2 da primeira fase, né? Porque a segunda fase ainda vem renda, vem bastante coisa, né? Acho que aqui o recado para ficar aqui depois da nossa conversa é ficar atento, né? Porque ainda tem muita coisa que vai acontecer desse projeto, apesar de já ter sido aprovada, tem muita coisa indefinida. Vai ter o PLP 108, que vai definir o comitê gestor e o ITCMD, e pode ser que venha também um projeto que a gente está esperando da questão da tributação da renda. Né? Então tem muita coisa aqui que a gente tem que esperar para esse ano. É isso aí. E podem contar conosco. Obrigado, gente. Legal. Obrigado. Obrigada. Um abraço. Aí.